Bom, no consultório de alergia a gente tem uma frequência principalmente de alergias respiratórias, é realmente o quadro mais frequente que a gente tem aqui, que são as rinites, as asmas, bronquites, sinusites, essas afecções realmente de aparelho respiratório, de um modo geral, independente do período do ano, é o que mais a gente atende, o que mais procura. Tá? As rinites são caracterizadas, que o pessoal chama de gripe alérgica, caracterizada por espirros, coriza, nariz escorrendo, coceira no nariz, nariz entupido, e isso acontece com uma frequência muito grande e é extremamente incômodo. Nós temos também as bronquites ou asma, que na realidade não tem muita diferença de uma coisa para outra, são os pacientes que têm chieira, cansaço, tosse, falta de ar, e principalmente na criança abaixo de 5 anos é um quadro assim, muito frequente, muito prevalente e que realmente é um transtorno na vida dos pais. Além das alergias respiratórias, nós temos também uma frequência grande de alergias de pele. As alergias provocadas por produtos químicos que entram em contato com a pele, que são chamados as dermatites de contato, que é muito mais frequente em mulheres, 90 a 95% dos casos em mulheres. E aí entram as dermatites de contato por metal, que seriam as bijuterias, por tintura de cabelo, que é muito frequente, por shampoos, cremes, e um dos mais frequentes que tem também é o esmalte, que dá uma quantidade de reação muito grande, principalmente no rosto. Tá? Além das alergias de contato na pele por produtos químicos, nós temos também as manifestações que ocorrem por ingestão de medicamentos. Tá? Os analgésicos, os anti-inflamatórios, antibióticos, eles dão muita reação. E como são medicações, exceto o antibiótico, os analgésicos e anti-inflamatórios, são medicações de livre uso que qualquer pessoa compra na farmácia independente de uma receita, então esse uso abusivo acaba provocando uma quantidade muito grande de reações que são as chamadas farmacodermias, que provocam impolações, pele vermelha, inchada, coçando, edemas, que são inchaços de boca, nariz, olho. Então, assim, é uma frequência também que acontece muito grande. Um pouco menos a gente tem também as alergias provocadas por picada de inseto. É muito comum na nossa região, devido à alta incidência de mosquito, pernilongo. Então, as crianças desenvolvem reações na pele, de edema, de forma calombos, a criança coça muito, acaba ferindo uma quantidade muito grande de lesões machucadas, e isso causa também um transtorno muito grande na criança que coça muito, não dorme bem. Esse tratamento para picada de inseto é um tratamento altamente efetivo, tem uma melhora muito boa e nessa região nossa ele tem muito. Menos frequente aí nós teríamos alergias a picadas de abelha, a picadas de marimbondo, de formiga, que aí já são reações mais intensas e às vezes até perigosas. Também com um pouco menos de frequência, reações a anestésicos locais, principalmente usado em dentistas também, que às vezes a gente precisa fazer teste alérgico, modificar a medicação que é usada. Então, basicamente, em termos de alergia, nós teríamos, esses são os quadros mais frequentes num consultório de alergia. Uma grande dúvida que as pessoas têm é o seguinte: quando é que eu devo procurar um especialista, um alergista? Então, na maioria das vezes, os processos alérgicos eles têm uma característica de serem repetitivos, eles são recorrentes. Tanto a alergia de pele quanto a alergia respiratória, elas têm essa característica. A partir do momento que você não identifica o que está te causando essa alergia e você persiste em contato com o causador da alergia, automaticamente os sintomas eles vão ser repetitivos. Então, por exemplo, se você tem uma criança que tem uma crise de bronquite, uma crise agora foi tratada, melhorou, daqui 1 mês, 2 meses ela tem uma segunda crise, mais 1 mês, 2 meses uma terceira crise, existe algum motivo para ela estar tendo essa crise de repetição. A maioria das vezes são processos alérgicos respiratórios, que a criança tem contato ou com pelo de animal, ou com poeira, ácaro, mofo, que ela persiste tendo contato e automaticamente essas crises elas começam a ficar de uma forma repetitiva, frequente. Automaticamente, quando se tem esse quadro, a gente tem que começar a suspeitar de um processo alérgico. Quando você tem, por exemplo, dermatites, irritações na pele,
também da mesma forma, com essa característica repetitiva, existem métodos que a gente consegue identificar o que está tendo contato com a sua pele para que essa manifestação venha de uma forma tão repetitiva. As alergias medicamentosas, que da mesma forma, toda vez que se toma um remédio se tem uma reação na pele. Então, começou a ter reação repetitiva, é um dos primeiros sinais de alerta que a gente precisa procurar um especialista, ou seja, precisa procurar um alergista para se identificar o que está provocando essas crises de repetição. A alergia, como uma patologia, ela tem uma influência muito grande do aspecto genético. Ou seja, pessoas que têm na família, ou primeira ou segunda geração, pais, tios, primos, avós, com alguma patologia alérgica, com um tipo de alergia, automaticamente essas pessoas elas têm uma predisposição muito grande a desenvolver algum tipo de alergia. Então, geneticamente, essas pessoas nascem com a tendência a desenvolver um tipo de anticorpo, que todo mundo tem, só que no alérgico a produção é excessiva, que chama IgE. Então, esse indivíduo que tem essa predisposição genética em contato com estímulos externos, capazes de provocar uma alergia, seja um alimento, um pelo de animal, um ácaro ou um medicamento, eles têm uma probabilidade maior de desenvolver um processo alérgico. Então, por exemplo, uma criança que tem pais alérgicos e que tem um gato dentro de casa, ela tem uma probabilidade muito maior de desenvolver alergia ao pelo do gato do que uma criança que não tem história nenhuma familiar de alergia, nem pais, nem outros familiares. Tendo um gato dentro de casa, a chance dessa criança vir a desenvolver uma alergia ao pelo do gato é muito menor do que aquela criança que tem essa tendência alérgica, tem essa história familiar de alergia. Então, o desenvolvimento de um processo alérgico, ele depende da genética, da herança, são histórias familiares de alergia, e depende também do estímulo do meio ambiente. Dependendo do estímulo, a criança com a tendência alérgica ou o adulto, ele acaba por desenvolver um processo alérgico àquilo que ele foi estimulado. Um detalhe importante nos processos alérgicos, e que muitos pacientes, muitas pessoas chegam e já perguntam, é o seguinte: alergia tem cura? Ou chega e fala assim, doutor, eu sei que alergia não tem cura, mas eu vim aqui. Então, esse detalhe é uma discussão muito interessante, porque é o seguinte: o processo alérgico, ele é genético. A pessoa já tem uma tendência alérgica e a partir do momento que ela sensibiliza com algum ponto, algum antígeno que a gente chama, seja ele respiratório, alimentar, a partir daí a gente vai montar um tratamento para essa pessoa. Então, por exemplo, quem tem alergia ao pelo do gato, então, vamos supor, tem uma asma sensível ao pelo do gato. Então, nós vamos montar um tratamento. Esse tratamento é feito com uma vacina e a função dessa vacina é bloquear a sensibilidade que essa pessoa desenvolveu, por exemplo, ao pelo do gato. Então, depois de um período de tratamento, essa pessoa ela passa a reagir como se não fosse alérgica. Ou seja, com o tratamento a gente consegue bloquear essa sensibilidade dela. Então, ao contato com o pelo do gato, ela passa a ser de uma forma normal, para de ter crise, não desenvolve mais sintomas. Só que, depois de terminado um tratamento, sempre a orientação é o seguinte: não tenha mais contato com o que você era alérgico. Porque senão, o que vai acontecer? Como existe uma tendência alérgica genética e isso não tem como mudar, a pessoa, depois de um certo tempo, se mantiver o contato, ela pode ressensibilizar, voltar a ter sintomas, ou seja, voltamos à estaca zero. Então, um detalhe importante no tratamento de alergia, a partir do momento que se identificou a causa, fez o tratamento, dessensibilizou, evite o contato para o resto da vida, porque vai existir uma certa chance de ressensibilizar se houver um contato permanente, novamente depois do tratamento. Existem determinados tipos de alergias que nós precisamos de alguns materiais que nos ajudam muito durante o tratamento. Por exemplo, o tipo de alergia mais comum que a gente tem, que seria alergia respiratória, ácaro da poeira. Existem capas próprias para colchão e travesseiro, que elas são extremamente eficientes. Tendo em vista que colchão e travesseiro são os lugares da casa que mais tem ácaro, e nós passamos aí, em média, 8 horas deitado em cima desse colchão e desse travesseiro, então o nosso contato com ácaro é muito grande. Em quem é sensível e tem um processo alérgico a ácaro,
esse contato é extremamente danoso. Então as noites são extremamente mal dormidas, com sintomas, acordam de manhã já tendo sintomas de alergia. Então existem essas capas que elas têm um material que elas não permitem que o ácaro passe. Então a partir do momento que você coloca uma capa no colchão e travesseiro, todos os ácaros que tem no colchão, eles ficam restritos à parte interna do colchão. E os ácaros que tem na parte externa do colchão, durante o dia abrindo-se janela, deixando entrar a claridade do sol, esse sol elimina esses ácaros da parte externa. Então essas capas, elas são extremamente eficientes, são eficazes. Existem algumas marcas que são produzidas aqui no Brasil mesmo, que são marcas confiáveis. Então, existem lojas próprias que vendem esse tipo de capa, que realmente são extremamente eficientes. Nós temos também, por exemplo, máscaras para donas de casa que são alérgicas a ácaro e que precisam fazer limpeza, arrumação numa casa. Só colocam essa máscara, conseguem fazer tranquilamente limpeza, arrumação, sem ter nenhuma crise de alergia respiratória. Tá? Existem alergias alimentares, por exemplo, pessoas que têm alergia a glúten, que têm alergia a leite, pessoas que têm reação com lactose. Então, existem produtos também que são confiáveis em alguns estabelecimentos que nós conhecemos, que são produtos que podem ser utilizados, que têm realmente um benefício muito grande, principalmente para a criança. Uma criança que, por exemplo, que tem alergia a leite e que fica querendo comer um chocolate, que quer comer um leite condensado, então existem chocolates próprios, leite condensado, biscoitos sem leite, e que a criança pode ter uma vida praticamente normal, usando essas coisas que a criança gosta, e sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma exclusão, a criança tem que ficar separada, não. Então, existem estabelecimentos, existem marcas que são extremamente confiáveis, que realmente proporcionam uma qualidade de vida muito próxima ao normal para os alérgicos.